Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Talvez ninguém saiba exatamente o peso que você tem carregado dentro do peito. Talvez as pessoas olhem para o seu sorriso sem imaginar as batalhas silenciosas que você enfrenta quando a porta do quarto se fecha e tudo fica em silêncio. Mas Deus sabe. Deus conhece cada lágrima escondida, cada noite mal dormida, cada pensamento que você nunca conseguiu contar para ninguém. E eu quero que você receba esta palavra como um abraço do céu para a sua vida, porque não foi por acaso que você chegou até aqui. Existe algo que Deus quer quebrar hoje. Existe uma corrente invisível que o Senhor quer arrancar da sua alma. Existe uma prisão espiritual, emocional ou mental que não vai permanecer de pé depois desta oração. Você não está aqui apenas para acompanhar palavras. Você está aqui para viver um encontro com um Deus que quebra as amarras. E antes de continuarmos, eu quero pedir algo simples ao seu coração. Se esta oração tocar a sua vida, deixe o seu like e se inscreva no canal. Não como um gesto comum da internet, mas como uma semente de fé. Porque quando você ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas, pessoas que estão chorando sozinhas recebem esperança. Famílias são fortalecidas e corações feridos encontram consolo em Deus. Tudo aquilo que é semeado no reino volta multiplicado. E talvez o seu gesto simples hoje seja exatamente a ponte que vai levar a palavra certa para alguém que já estava perdendo as forças. Agora pare por um instante. Respire fundo. Esqueça por alguns minutos tudo o que está ao seu redor. O barulho da ansiedade, o peso das preocupações, o medo do amanhã, as lembranças que machucam, tudo isso precisa ficar em silêncio agora. Abra o seu coração. Permita que Deus fale com você de maneira profunda, porque quando Deus começa a quebrar as amarras, Ele não muda apenas circunstâncias. Ele muda o interior. Ele restaura a alma. Ele cura o coração cansado. E talvez hoje seja o começo da libertação que você tanto esperava. Existem pessoas que vivem presas sem perceber. O corpo está livre, mas a mente está acorrentada. O sorriso aparece por fora, mas a alma está cansada por dentro. Quantas vezes você já sentiu que queria avançar, mas algo invisível puxava você para trás? Quantas vezes prometeu que iria mudar, que iria recomeçar, que iria vencer certos pensamentos, certos medos, certas dores, mas parecia existir uma força segurando os seus passos? E sabe o que é mais difícil? É quando ninguém entende. É quando você luta sozinho contra batalhas que não consegue explicar. Há amarras emocionais. Há pessoas que ainda vivem presas a palavras que ouviram na infância, presas à rejeição, presas ao abandono, presas à sensação de nunca serem suficientes. Há amarras espirituais. Há pessoas que tentam buscar a Deus, mas carregam um peso tão grande dentro da alma que parecem não conseguir sentir paz. Há amarras mentais, pensamentos negativos, medos constantes, ansiedade que aperta o peito, culpa pelo passado, vergonha de erros antigos. Há amarras familiares, ciclos que se repetem geração após geração. Há amarras financeiras, pessoas que trabalham, lutam, se esforçam, mas vivem em um deserto interminável. E o pior das amarras é que elas tentam convencer você de que nunca vai mudar. Mas existe uma verdade poderosa que o inimigo não quer que você descubra. Jesus nunca encontrou uma prisão que ele não pudesse abrir. Nunca existiu corrente forte demais para o poder de Deus. Em Lucas 4,18, Jesus declarou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos." Olhe para isso. Jesus não veio apenas para consolar. Ele veio para libertar. Ele veio quebrar correntes. Ele veio arrancar pesos antigos. Ele veio devolver dignidade.
para quem já tinha perdido a esperança. Quando Jesus fala sobre libertação, ele não está falando apenas de prisões físicas. Ele está falando da alma humana. E talvez você conheça essa prisão. Talvez ninguém veja, mas você sente. Você sente o peso do medo. Você sente o peso da tristeza constante. Você sente o peso de pensamentos que atormentam a sua mente. Você sente o peso de viver cansado, emocionalmente. Quantas pessoas acordam todos os dias já sem forças? Quantas pessoas sorriem durante o dia e choram escondidas à noite? Quantas pessoas dizem que está tudo bem enquanto o coração está gritando por socorro? Mas hoje, Deus está dizendo algo ao seu espírito. As amarras não vão definir a sua história. Isso que tenta prender você não será eterno. Essa dor não ficará para sempre. Esse ciclo não continuará para sempre. Deus está quebrando as amarras. E sabe o que é impressionante? Muitas vezes as maiores prisões começam em pequenas feridas. Uma decepção que nunca foi curada. Uma traição que deixou marcas profundas. Uma oração que parecia não ter resposta. Um sonho que morreu. Aos poucos, a alma vai se fechando. Aos poucos, o coração vai criando fortalezas. Fortalezas são pensamentos que se tornam prisões internas. A pessoa começa a acreditar que nunca será feliz, que nunca será amada, que nunca vai conseguir vencer. E sem perceber, ela passa a viver limitada por aquilo que aconteceu no passado. Mas a palavra de Deus mostra algo poderoso em João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não oferece uma liberdade incompleta. Ele não oferece alívio temporário. Ele oferece libertação verdadeira. E talvez você pergunte, mas por que parece tão difícil sair dessa prisão? Porque existem batalhas que não se vencem apenas com força humana. Existem correntes que só quebram diante da presença de Deus. Lembre-se de Paulo e Silas em Atos 16. Eles estavam presos, acorrentados, feridos, humilhados. Humanamente não havia saída, mas à meia-noite eles começaram a orar e cantar louvores. E a Bíblia diz que houve um grande terremoto, as portas da prisão se abriram e as correntes se soltaram. Perceba algo profundo aqui. Primeiro veio a adoração, depois veio o terremoto, primeiro veio a entrega, depois veio a libertação. Porque existem correntes que começam a quebrar quando você decide continuar confiando em Deus, mesmo sem entender tudo. Talvez você esteja vivendo a sua meia-noite agora. Talvez o cenário pareça escuro demais. Talvez as respostas não tenham chegado ainda. Talvez o coração esteja cansado. Mas Deus ainda trabalha nas madrugadas da alma. Deus ainda entra em prisões impossíveis. Deus ainda quebra correntes impossíveis. E há algo que você precisa entender hoje. Nem toda prisão é visível. Algumas pessoas estão presas ao passado. Outras estão presas ao medo do futuro. Algumas estão presas em relacionamentos destruidores. Outras estão presas à opinião das pessoas. Algumas estão presas ao vício. Outras estão presas à comparação constante. E quanto mais a pessoa alimenta essas correntes, mais pesada a alma fica. Mas Deus não criou você para viver acorrentado. Deus não criou você para viver sobrevivendo emocionalmente. Deus não criou você para carregar culpa todos os dias. Em Isaías 61:1 está escrito: O Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Veja como Deus fala primeiro do coração quebrantado, porque muitas prisões começam dentro da alma. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho. Talvez você já tenha tentado esconder a dor tantas vezes que até as pessoas mais próximas acham que está tudo bem. Mas Deus vê. Deus conhece as guerras silenciosas. Deus conhece os pensamentos que roubam a sua paz. Deus conhece o peso que você carrega quando ninguém
está olhando. E eu sinto que existe alguém acompanhando esta oração que já pensou em desistir. Não necessariamente da vida, mas de sonhos, da esperança, da fé de que as coisas podem mudar, porque o cansaço emocional é cruel. Ele faz a pessoa perder a expectativa, faz a pessoa acreditar que nada mais vai acontecer. Mas Deus manda hoje esta palavra para lembrar você de que ainda existe esperança, ainda existe saída, ainda existe milagre. A mulher encurvada em Lucas 13 viveu 18 anos presa em uma enfermidade que a mantinha curvada. 18 anos olhando para baixo. 18 anos limitada. E Jesus olhou para ela e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Em um instante aquilo que parecia definitivo foi quebrado. Porque quando Jesus toca uma vida, o impossível perde força. Talvez existam áreas da sua vida que estão encurvadas pelo peso das lutas. Talvez a ansiedade tenha curvado seus pensamentos. Talvez a tristeza tenha curvado a sua esperança. Talvez a decepção tenha curvado a sua fé. Mas Jesus continua levantando pessoas hoje. Jesus continua quebrando amarras hoje. Jesus continua restaurando almas hoje. E sabe qual é uma das maiores estratégias do inimigo? Fazer você acreditar que está sozinho. Fazer você pensar que ninguém entende a sua dor. Mas existem milhares de pessoas vivendo batalhas parecidas. Pessoas tentando ser fortes enquanto desabam por dentro. Pessoas tentando continuar enquanto a alma pede descanso. Pessoas tentando sorrir enquanto o coração sangra em silêncio. Por isso Deus trouxe você aqui. Porque esta oração é um lembrete de que o céu ainda luta por você. O céu ainda se importa com você. O céu ainda tem planos para a sua vida. Jeremias 29:11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não planejou a sua destruição. Deus não planejou o seu fracasso. Deus não planejou a sua prisão emocional. A esperança para a sua vida. Agora comece a falar com Deus dentro do seu coração. Comece a entregar aquilo que tem prendido você. Porque o processo da libertação começa quando a alma decide parar de esconder a dor diante de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença com humildade e sinceridade. Tu conheces cada pessoa que está acompanhando esta oração. Tu conheces o coração cansado, a mente sobrecarregada, os pensamentos confusos, as lágrimas escondidas e as batalhas silenciosas. Pai, existem pessoas aqui que já não sabem mais como continuar. Existem pessoas que se sentem presas em dores antigas, presas em medos constantes, presas em vícios, em traumas, em culpas e em sentimentos que roubam a paz. Mas hoje, nós declaramos que o Teu poder é maior do que qualquer corrente. Senhor, visita agora quem está chorando escondido. Visita quem perdeu a alegria de viver. Visita quem acorda todos os dias, sentindo um peso inexplicável sobre a alma. Quebra agora toda a amarra emocional. Quebra agora toda a prisão mental. Quebra agora todo o ciclo de derrota que tem acompanhado esta vida. Em nome de Jesus, toda palavra de maldição lançada contra esta pessoa perde a força agora. Toda mentira que dizia que ela nunca iria vencer cai por terra agora. Pai, toca na mente daquele que luta contra pensamentos negativos todos os dias. Toca naquele coração que vive ansioso, preocupado, cansado e sem descanso. Tua palavra diz em Filipenses 4:6-7, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos diante de Ti as nossas petições, e a Tua paz guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então eu te peço agora, derrama paz sobre essa vida, uma paz que o mundo não consegue explicar, uma paz que invade a alma mesmo no meio da tempestade. Senhor, entra nas famílias. Há lares divididos pela dor, pela falta de perdão, pelas palavras duras e pelo esfriamento do amor.
quebra toda amarra dentro desta casa. Restaura relacionamentos destruídos. Cura feridas antigas. Traz reconciliação onde existe distância emocional. Que o teu Espírito visite cada lar agora trazendo unidade, amor e renovo. Pai, existem pessoas lutando na área financeira. Pessoas cansadas de portas fechadas, de dívidas, de humilhações, de noites sem dormir por preocupação. Senhor, abre caminhos onde não existe caminho. Dá sabedoria, dá estratégia, dá força para continuar. Quebra toda a amarra de miséria e escassez. Porque a tua palavra diz no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, visita também quem está doente. Toca no corpo cansado, toca na enfermidade escondida, toca naquela dor que os médicos não conseguem explicar. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que ainda opera milagres. Em Jeremias 30:17 está escrito: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Então libera cura agora sobre esta vida, cura física, cura emocional, cura espiritual. Pai, quebra também as amarras espirituais, toda opressão, todo medo constante, toda sensação de derrota, todo peso maligno que tenta sufocar esta pessoa. Em nome de Jesus, toda corrente cai por terra agora. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Senhor, há pessoas acompanhando esta oração que perderam a esperança. Sonhos foram adiados, planos foram destruídos, portas se fecharam, e elas começaram a acreditar que nunca mais viveriam alegria novamente. Mas tu és especialista em recomeços. Tu transformaste o vale de ossos secos em um exército vivo em Ezequiel 37. Então sopra vida novamente sobre esta pessoa. Sopra força novamente. Sopra esperança novamente. Pai, ensina essa pessoa a descansar em Ti. Porque muitas vezes ela tenta carregar sozinha pesos que nunca foram feitos para os ombros dela. Ensina-a a confiar mesmo sem entender. Ensina-a a permanecer firme mesmo nas madrugadas difíceis da alma. Ensina-a a lembrar que o Senhor nunca abandona os teus filhos. Eu te peço agora, quebra as correntes invisíveis, correntes emocionais, correntes espirituais, correntes mentais, correntes familiares, correntes que acompanham esta vida há anos, correntes que começaram na infância, correntes alimentadas pela dor e pelo medo. Em nome de Jesus, toda prisão perde a força agora. Senhor, coloca luz onde havia escuridão. Coloca esperança onde havia desespero. Coloca alegria onde havia tristeza profunda. Coloca fé onde havia medo. Porque a tua presença transforma ambientes, transforma histórias e transforma corações. Pai amado, nós declaramos hoje que esta pessoa não nasceu para viver acorrentada. Ela nasceu para viver os teus propósitos. Ela nasceu para viver liberdade. Ela nasceu para viver paz. Então, levanta agora quem estava caído, fortalece quem estava fraco, abraça quem estava se sentindo sozinho. E mesmo que os dias tenham sido difíceis, mesmo que as lutas pareçam grandes, nós declaramos que nenhuma corrente será maior do que o teu poder. Nenhuma prisão resistirá à tua presença. Nenhuma escuridão permanecerá diante da tua luz. Senhor, nós entregamos diante de ti tudo aquilo que pesa, todo medo, toda culpa, toda ansiedade, toda tristeza escondida, todo trauma, toda decepção, e declaramos que o sangue de Jesus tem poder para limpar, restaurar e libertar completamente. Que esta pessoa volte a sorrir, que esta pessoa volte a acreditar, que esta pessoa volte a sonhar. Que esta pessoa sinta novamente vontade de viver. Porque o Senhor ainda escreve histórias lindas depois dos capítulos mais difíceis. E agora, Pai, nós selamos esta oração, declarando em voz espiritual que as amarras estão sendo quebradas. O passado não terá mais domínio. O medo não terá mais domínio. A tristeza não terá mais domínio.
A ansiedade não terá mais domínio, porque Jesus Cristo é Senhor sobre esta vida. Nós declaramos liberdade, nós declaramos restauração, nós declaramos renovo, nós declaramos paz. E cremos que algo começou a mudar hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus está quebrando as amarras. Guarde isso no seu coração. O que parecia impossível para você não é impossível para Deus. O que parecia definitivo não define o fim da sua história. O Senhor ainda entra em prisões emocionais, espirituais e mentais para trazer libertação. Você não foi criado para viver preso ao medo, à dor ou à culpa. Você foi criado para viver a liberdade dos filhos de Deus. E quando Deus quebra as amarras, ninguém consegue prender novamente aquilo que Ele libertou. Agora eu quero muito conhecer você. Escreva aqui nos comentários o seu nome e de onde você está acompanhando esta oração. Se desejar, deixe também o seu pedido de oração ou o seu testemunho daquilo que Deus já começou a fazer na sua vida. O seu testemunho pode fortalecer alguém que está quase desistindo hoje. E enquanto você escreve, creia que Deus está visitando o seu coração, trazendo força, paz e esperança para os próximos dias. Você não está sozinho. Deus está com você.